O que eu faria se eu estivesse começando a estudar para o vestibular hoje? Para quem me não conhece, eu sou Larissa Bageston, eu sou professora de linguagens de modo geral. E aqui nesse canal, meu objetivo é conversar, bater um papo a respeito de estratégia de prova, de como resolver algumas questões do Enem e, enfim, para começar a escolher esse tema, porque eu acho que é relevante, até por conta da época do ano que a gente está vivendo, né, agora. A gente tá no finzinho de junho, início de julho, é a época que novas turmas de cursos, de um modo geral, eles iniciam. É o momento que agora, depois de uma breve crise, né, de meio de ano, as pessoas estão voltando a estudar e o que eu vim falar hoje e o que eu trago aqui são de fato algumas dicas, algumas considerações que com o tempo de trabalho e conhecendo estudantes eu faria se eu tivesse começando de fato a estudar hoje, tá? Tudo que eu falo aqui é fruto de muito estudo, assim, de muito conhecimento diante daquilo que eu procuro oferecer para meus alunos e pela convivência com grupos de estudantes diversos e que estudam para diversos vestibulares. E assim, eu sei que agora é um momento que muita gente se desespera e que muita gente tenta buscar soluções para aquilo que não fez durante o ano inteiro, tá? É a galera que vai buscar resuminho, que vai buscar estudar trilhões de horas no dia e que às vezes isso nem vai funcionar para você e para sua realidade. Então, basicamente o que eu vou falar aqui são 4 dicas que realmente mudam o jogo. Eu não tô aqui falando de pirraça não, né? Não tô aqui falando de sem conhecimento de causa. Não, eu conheço muito daquilo que eu tô falando, tá? Então, tudo o que eu faria de fato, tá? Se eu tivesse começando a estudar hoje, seria isso daqui. Passo número 1, tá? A primeira coisa que eu faria. Se eu tô começando a estudar agora, é porque existiu alguma razão pela qual não me permitiu estar começando esse fluxo de estudos, estar começando essa rotina de estudos no início do ano. Ou seja, eu estou já um pouco defasado. Eu tô começando agora, depois de 6 meses rodados aí no ano. Então, eu preciso levar em consideração isso, que a minha rotina de estudo ela precisa ser realista, ou seja, condizente com a minha realidade. Se eu trabalho, se eu não trabalho, se eu posso pagar um pouco mais por algum serviço, se eu posso pagar um pouco menos, ou se eu vou estudar sozinho ou se eu não vou estudar sozinho, quantas horas eu posso estudar durante o dia, enfim, em todos os outros afazeres que eu tenho que levar em consideração na minha vida, porque a nossa vida ela não é feita apenas do momento de estudo, né? Então, se eu não criar uma rotina realista, se eu ficar ainda acreditando que, sei lá, estudar 20 horas por dia é mais eficaz, assim, na minha rotina, para poder bater as minhas metas, piriri, pororó, e esquecer do restante da minha realidade, esquecer do resto da minha vida, não vai funcionar e, de fato, você não vai ser aprovado no vestibular. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, entender as necessidades do seu dia a dia, entender as necessidades da sua realidade, vai fazer com que, de fato, você consiga alcançar uma nota, consiga alcançar um objetivo de uma maneira mais eficaz e menos sofrida para você, dentro da sua realidade, tá certo? Segundo ponto que eu faria diante de tudo isso é resolver questões, tá? Em especial, se a gente estiver falando aqui de rotina de estudos para o Enem, se você não resolve questões, de nada você está fazendo, tá? Então, essa rotina, ela precisa estar alinhada à resolução, a tempo de resolução de questões e correção dessas questões. Porque a maioria dos vestibulares é feita de padrões, as questões são feitas de padrões. Então, as proposições serão muito próximas, serão muito parecidas. A forma de se pensar em determinado conteúdo, em determinada habilidade, ela é muito específica daquele vestibular, né? Então, a gente precisa levar em consideração isso. A resolução de questões, ela vai ser o ápice, assim, do seu estudo.
Porque você vai conseguir revisar bem, você vai conseguir absorver o conteúdo, você vai entender como aquela banca ela tá cobrando aquele tipo de questão para de fato você fazer essa prova. Não adianta você ficar só estudando a teoria e não aplicar isso diante das questões. Então, muito mais do que estudar a teoria agora, como você tem um curto tempo, né? Você tem um prazo um pouco mais reduzido diante daquelas outras pessoas que vão estar fazendo a mesma prova que você precisa de fato resolver a questão e corrigir. Se não corrigir, também não vai adiantar muita coisa. Então, é ver o tipo de erro que você está cometendo, sei lá, ver o conteúdo que você não está conseguindo responder a questão, e aí sim você vai estudar o conteúdo, vai revisar aquele conteúdo para fazer a sua prova. E é isso, né, que é o terceiro ponto, que eu chamo de revisão estratégica. É resolver a questão, identificar o erro que você está cometendo, identificar o conteúdo que você não está conseguindo entender e resolver a questão, e aí sim revisar, e aí sim aprofundar na teoria, porque se você consegue fazer isso, você consegue sanar muito mais as suas dificuldades do que se você ficasse só estudando a teoria sem resolver a questão e sem conseguir identificar esse erro. E por consequência, a revisão estratégica entende que também você vai fazer simulados, tá bom? Então, dentro da revisão estratégica, você precisa fazer simulados tentando igualar o tempo de prova, tentando igualar as condições de resolução de prova, para que você consiga, de fato, simular a prova que você vai fazer. Se é o caso do Enem, por exemplo, você pode cronometrar o seu tempo. Se você tem aquele tempo específico para poder resolver a prova, fazer a redação, conseguir marcar o gabarito tudo direitinho, simulando de fato as condições, né? Então, assim, muitos colégios também oferecem esses simulados para a galera que faz terceiro ano, cursos livres também oferecem, então eu recomendo vocês buscarem isso, tá? E o quarto ponto, e talvez o último aqui desse vídeo, talvez não, né? E de fato o último aqui desse vídeo é se cercar de pessoas que estão entendendo a sua realidade. Se cercar de colegas que estão estudando com o mesmo propósito, né? Se cercar de grupos de estudo, de professores, de mentores que possam te auxiliar a seguir com essa fase de uma maneira mais leve e que de fato te entenda. Tá? Eu sei que muitas vezes a família não entende, eu sei que muitas vezes o parceiro não entende, eu sei que muitas vezes você tem que sacrificar de muitas coisas da sua vida social para poder estudar, fazer um simulado, fazer alguma outra coisa e tal, mas estar ao seu lado e ter ao seu lado pessoas que de fato consigam te entender e que de fato consigam te apoiar nesse momento, ser aquela mão amiga, ser aquele consolo nos momentos difíceis, vai ser relevante para o teu desenvolvimento, tá? Então, se cerca de pessoas que você confia, se cerca de pessoas que possam te dar esse apoio. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa seu comentário, sua crítica, deixa a tua experiência aqui que eu vou tentar responder todo mundo e me segue lá no Instagram, que também é muito legal aqui pra gente poder ter uma interação. E é isso, até o próximo vídeo.